Hoje é o último dia útil antes do Natal, né? E eu estava vindo para cá e dizendo, bom, ninguém... Olha, para vocês terem ideia, por exemplo, São Paulo, que é a maior cidade do país, e também com o trânsito mais caótico, não poderia deixar de ser assim, pela quantidade de carros e de gente, 20 e tantos milhões de pessoas na região metropolitana dessa megalópole, né? Fascinante, complexa e tal, e ela é um retratão da inviabilidade das cidades com grande aglomeração humana, com esse modelo de transporte baseado no deslocamento individual ou com pouco transporte de massa, mas mesmo cidades que têm grande investimento em transporte de massa pelo mundo, né, vivem lá os problemas dos engarrafamentos e tal. Hoje o dia é tão, embora dia útil, com comércio aberto, bancos abertos e tudo mais, ele já está tão com cara de Papai Noel que São Paulo, por exemplo, suspendeu uma prática que eles têm aqui, que é o tal do rodízio. O rodízio de veículos. Durante um dia útil da semana, de segunda a sexta, 2 finais de placa não podem rodar, não podem circular no chamado centro expandido da capital, que é praticamente toda a cidade, né? Então, você não, na segunda-feira, você não anda com a placa de número, sei lá, 1 e 2, depois 3 e 4, e por aí vai. São Paulo suspendeu o rodízio hoje, o que é o melhor sintoma, e quem vive em São Paulo sabe o que isso significa, de que já está em clima de férias, já está em clima de folga de Natal e tal. E eu vim para cá, valendo-me inclusive deste trânsito tranquilo, poucos carros na rua. Normalmente a hora que eu venho já tem um movimento bastante intenso e tal. E pensando, pô, hoje não é um dia de estar falando de coisa complicada, de coisa tal. Hoje é dia de comemorar a libertação do garotinho, né? É dia de festejar loucuras brasileiras com um viés um pouco menos grave do que normalmente e tal. E aí até me fixei num fato que, curiosamente, está bem destacado nas manchetes, inclusive no noticiário internacional de ontem para hoje, que é uma notícia que coloca o Brasil num ângulo muito positivo, muito interessante e tal, da economia global e tal, que é a tentativa de um acordo entre a Boeing, a gigante Boeing, né, que domina o mercado mundial de fabricação de aeronaves, junto com a francesa Airbus, são as duas gigantes desse mercado monstruoso de alta tecnologia, de alto valor agregado. E a Boeing, a gigante Boeing, chegou e, segundo o Wall Street Journal, está tentando fazer um acordo, não se sabe ainda direito, e que compraria uma parte, um naco da nossa Embraer, etc. e tal, e não se sabe se é o controle, se não é o controle, mas o fato, e que é positivo, é que é tão raro a gente ter notícias desse tipo, em que o Brasil vai para o topo do noticiário positivo, evidente que uma grande empresa global que reconhece a importância estratégica de uma grande empresa brasileira e necessariamente pagará um pedágio para participar desse potencial no mercado global, é evidente que isso é um lado positivo do empreendedorismo brasileiro, do sucesso brasileiro, da tecnologia brasileira, da capacidade do brasileiro, né, da qualidade de nossos engenheiros, de nossos calculistas, de nossos operários e tal. É o tipo de notícia boa para o último dia útil antes do Natal, né? A Embraer, que fabrica aviões militares, fabrica jatos executivos, jatos de médio porte, nesse mercado, nesse nicho de mercado dos jatinhos executivos e dos jatos de médio porte, ela é líder mundial. Ela disputa com uma canadense, a Bombardier, que foi também comprada pela Airbus. Então a Boeing, que é a grande concorrente da Airbus francesa, viu a Airbus caminhar na direção desse nicho e comprar a Bombardier canadense e está se mexendo, né? Camadas tectônicas desse mercado, está se mexendo em direção à brasileira Embraer. Essa é uma notícia muito boa, uma notícia que nos coloca num momento de, poxa, legal, olha aí, deu certo, um Brasil que dá certo, etc. e tal. Ao observar nessa história 2 detalhezinhos para reflexão. O primeiro deles é mostrar o seguinte: empresas que foram geridas pelo capital privado
depois de terem sido empresas estatais, como é o caso da Embraer, a Embraer é uma empresa que surgiu sob domínio do Estado brasileiro, é uma empresa até de origem, bastante presença militar na Embraer, na sua origem, coisa de segurança, aviação, não sei o que e tal. Foi vendida no processo de privatização e explodiu. Foi crescendo, 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 hoje está nessa posição cobiçada pelo mercado internacional. Muito bem. A primeira informação é esse filme. Né? A privatização não é um pecado em si. A privatização não é um erro. A privatização não é uma ameaça à soberania nacional. A privatização não é uma ameaça ao emprego. A privatização não é uma ameaça à tecnologia. A soberania não é ameaça a nada. A privatização, e a Embraer é mais uma prova disso, é uma demonstração ou um caminho que muitas vezes tira do colo do Estado e das forças que o dominam, e aqui no Brasil as forças que dominam o Estado são as piores possíveis, são as quadrilhas políticas e as corporações estatais, tira da mão, as corporações funcionais, perdão, tira da mão dessas duas forças que querem o Estado para si, aquilo que alimenta, que dá oxigênio a essa luta deles para dominar o Estado, que é o movimento de dinheiro e de poder que o domínio dessas empresas lhes concede. Então, quando sempre se coloca a discussão da privatização como uma questão de soberania, uma questão de vida ou morte, uma questão de um país viável ou inviável se não tiver empresas públicas na sua mão, isso é uma bobagem, está provado pela Embraer, está provado pela Vale do Rio Doce, está provado por várias outras experiências aqui e no exterior. O que pode ser privatizado? Rigorosamente tudo. Desde que a sociedade, desde que os planejadores entendam que em áreas que não são vitais, por exemplo, você vai privatizar a indústria nuclear? Olha, tem país que tem, está tudo privatizado em vários países na indústria nuclear. Mas você pode entender que naquele ponto tem... E aí você segura a presença do Estado ali numa certa dimensão. Você pode privatizar, sei lá, a indústria do petróleo? Ora, está cheio de país com a indústria do petróleo privatizada e vivendo muito bem, aliás, em situação muito melhor nessa indústria do que o Brasil com a nossa sacrossanta Petrobras. Você pode privatizar a Eletrobras? Olha, também pode. Por que não? Qual é o problema? Será porque vai botar a torre de energia não sei aonde, e aí, agora, regula, vê, olha a experiência internacional, vamos em frente. O que é melhor? O governo cuidando de energia elétrica, de avião, de minério, né? De petróleo, ou cuidando de saúde pública, cuidando de educação, etc. e tal. E daqui a pouco eu falo dessa página que não está sendo cuidada. O que é melhor, afinal de contas? É que o capital privado se vire para viabilizar o investimento que fez, controlado pela regulação pública, controlado pela regulação do Estado, pelas leis, pelas regras, ou ficar aí o deputado A nomeando o presidente da empresa B, o deputado C nomeando o diretor da empresa D e por aí vai. É o governo lá naqueles gabinetes onde o jogo pesado da corrupção corre, definindo na canetada qual vai ser o projeto, qual vai ser o contrato, qual vai ser a empreiteira, qual vai ser o fornecedor. Então, a privatização e esse caso positivo da Embraer agora prova isso mais uma vez, não é longe de ser, não é um pecado em si. A privatização tem que ser vista como uma possibilidade real do capital privado, que é mais competente que o capital público, assumir a frente dos negócios em várias áreas e o Estado cumprir sua função reguladora, fiscalizadora e de se concentrar naquilo que interessa. Diante desse quadro, desse movimento da Boeing, o outro detalhe a exaltar é o seguinte: ontem, menos de 2 horas, 3 horas depois da notícia ter sido divulgada pelo Wall Street Journal, o presidente Temer bateu no peito e, no meu governo, a Embraer não será vendida. Um ato de bravura nacionalista bobo e refletido, nem analisaram o que é, nem se sabe o que está se propondo. É evidente que se a Embraer tiver como parceira global a Boeing, o mercado dela, o jogo dela muda de patamar na disputa com a Bombardier. O mercado global, onde a Boeing atua quase que como dona há muitas décadas, é um mercado que fica mais próximo, o jogo muda de nível
para a própria Embraer. Então, necessariamente, a parceria com a Boeing, não sei, ninguém sabe direito o que estão querendo, os dados ainda estão em segredo, embora a notícia tenha impactado o mercado de ações, subiu 39% ontem, as ações subiram 39% ontem as ações da Embraer, mas o governo já de imediato, com esse cacuete babaca, esse cacuete idiota, e que vocês vejam, não é um discurso da esquerda. Não foi o Lula que gritou, não vende a Embraer. Talvez vá gritar hoje. Mas ontem quem gritou foi o Temer, que tem como ministro o Meirelles, que tem como ministro o Moreira Franco, são ministros aí privatistas, etc. E tal. A troco de quê gritar não vou fazer, não admito, não isso, não aquilo? Agora, detalhe, o governo tem, o Estado brasileiro tem ações na Embraer que lhe permitem vetar decisões estratégicas. Então, em vez de dizer não quero tal coisa, que nem sei ainda o que é, digo o seguinte, olha, só quererei uma coisa que me interesse. E espera para ver, para estudar, para analisar. A bravateada de ontem baseou-se em ter ouvido o ministro da Aeronáutica, o comandante da Aeronáutica e o ministro da Defesa, que devia estar cuidando da segurança do Rio de Janeiro e das fronteiras do Brasil, coisa que não sabe fazer, exceto em discurso. Então, olha, positiva essa notícia, vamos ver se o governo exerce ali o seu poder de veto com racionalidade, com inteligência. A reação do Temer ontem foi reação para arquibancada, foi babaquice, bobagem, não faz nenhum sentido essa precipitação. Vamos ver o que é. E se for bom para o Brasil, se for bom para a Embraer, vamos em frente, porque não tem por que olhar para a privatização nem para nenhum tipo de parceria global num mundo como o de hoje, como se fosse a chegada do capeta na nossa casa. Isso é uma babaquice monumental. Enquanto está olhando para esse tipo de coisa, com esse tipo de comportamento e de cultura, não olha para outras. Por exemplo, o Temer disse não vende a Embraer, mas não disse nada sobre o estudo do IBGE, a pesquisa do IBGE de ontem, que está nos jornais também em boa parte das manchetes, e é impressionante, dizendo o seguinte, a pesquisa do IBGE com aquela amostra nacional de domicílios e tal, mostra que o Brasil tem 12 milhões de analfabetos. 12 milhões de analfabetos. Com variações mais negativas ainda quando você faz o retrato do Nordeste ou da população negra. Tem vários números aterradores mostrando que a educação brasileira não chegou ao povo, ou que a educação, melhor, não chegou ao povo. E que a educação que chega é de má qualidade. Nós temos, para vocês terem uma ideia, na população com 25 anos ou mais, nós temos com analfabetos, nós temos algo como 20 e tantos %. População de 14 a 29 anos que não está na escola por causa de tarefas domésticas, cuidado com crianças e tudo mais, 1% dos homens, 26% das mulheres. O número mais assustador de todos, minha gente, é o seguinte: na população de 14 a 29 anos, no auge da energia, da vontade de fazer, do ímpeto, né? Até das irresponsabilidades que caracterizam a juventude, todos nós já as tivemos, né? Neste universo, são 52 milhões de brasileiros. 52 milhões de brasileiros têm entre 14 e 29 anos. Você que tem um filho de 14, 18, 17, 20, 21, sabe o desafio que é orientar, botar no trilho, olhar para frente, não se deixar atrair por bobagens, etc. e tal. Pois bem, neste período, boa parte dele tem que ser vivido dentro da escola. Quem está com 14 anos está no meio da escolaridade, ainda na primeira metade, ainda tem que terminar o ensino fundamental, básico, depois faculdade, se formar e tal. Pois bem, neste universo de 52 milhões de brasileiros, de 14 a 29 anos, nada menos que 11 milhões não estudam nem trabalham. 11 milhões de brasileiros de 14 a 29 anos nem estudam nem trabalham. Vocês acham que estão à disposição de quem? Esses 12 milhões, 11 milhões de brasileiros. Vocês acham que vão construir que tipo de país? Que tipo de cotidiano vocês acham que essa mão de obra... A que tipo de cotidiano vocês acham que essa mão de obra está atendendo? Então é o seguinte,
está preocupado em não vender Embraer, e não deu uma palavra sobre este número que também saiu ontem. Então, voltando aqui à vaca fria, eu vi para cá hoje de manhã sem trânsito na cidade de São Paulo, com o peito cheio de entusiasmo natalino, dizendo, vamos conversar abobrinhas, vamos bater papo com os nossos ouvintes hoje, amenizar um pouco, baixar a adrenalina e tal. E o noticiário da Embraer até me induzia nesta direção. E ele merece todo o destaque. Mas é importante, neste pequeno detalhe, de como o Estado brasileiro reage às coisas, perceber aquilo para o que ele olha. É importante para ele ficar mantendo cartas, trunfos, influência, interferência em áreas onde você diz, mas por que ele tem que ter interferência nisso? Por que é tão determinante você ter não sei o quê numa empresa de aviação, numa empresa de mineração, ou sei lá em quantas outras estatais ou áreas de influência estatal, quando a tua realidade te coloca diante de... Vou dar só esse número. 12 milhões de brasileiros de 14 a 29 anos que nem têm escola e nem estão trabalhando. Isso sem falar na população de analfabetos, 7,2% da população de 15 anos ou mais, 15 anos ou mais, é analfabeta, o que representa 12 milhões de pessoas. Então, é uma piada você querer lidar com esse Brasil, com essas duas realidades, olhando para aquela que preserva ali as suas, sabe, os seus trunfos de interferência na vida de empresas, na aplicação de capital privado e etc. e tal. É o erro, né? É o erro sempre de foco. A quadrilhada política está sempre olhando para aquilo que alimenta a teta na qual ela está pendurada e não está olhando para essa realidade dura que tem que ser enfrentada não por um governo, seria uma injustiça botar isso no colo de um governo, mas pela sociedade inteira, pelo país inteiro.